Olha lá. Aqui, adicionar isso. Beleza? Certo? Acho que sim. Por agora. Oi, pessoal, tô tentando colocar os outros convidados aqui. É que eu sou ótima em Oi, Gi. tecnologia, só que não. Seja bem-vinda, Amanda. Olá. Esperar para ver o Cláudio entrar. Ah, tá aí Oi, já. Já Luci. Tudo entrou. bem? Oi, gente. Ai, Oi. meu Deus. Tudo bem com você? Tudo E bem. aí? Bom, vamos dar boa tarde aí, né? Enquanto o pessoal Opa. começa a olhar e assistir, eu quero dar aí as boas-vindas. Espera aí, deixa eu pedir a minha assistência aqui, deixa eu pedir socorro para poder eu pegar um resuminho aqui, né? Que eu preciso de uma colinha básica que está no celular. A pessoa sumiu com o celular de perto de mim, mas esses problemas técnicos na primeira live é mais que comum. Setembro está acabando. E eu tomei a iniciativa da gente fazer essa live para a gente poder falar sobre o Setembro Amarelo, ok? Oi, Lu, seja bem-vinda ao lar. Para você também, um cheiro. E, bom, gente, está participando aqui hoje comigo o Cláudio, ele é psicólogo analítico, professor de pós-graduação em psicologia, fundador do Instituto Sapiência e Resiliência. Também ele é especialista em teologia e ensino religioso. E ele está lançando agora, né, Cláudio, o livro Prevenção do Suicídio, Histórias, Técnicas, Abordagens, Reflexões e uma Busca em Favor da Vida. E também está com a Exato. gente a Amanda. A Amanda é jornalista. Ela é responsável pelo artigo muito interessante chamado O Tratamento do Tabu Midiático, o Tratamento do Suicídio e da Depressão nas Mídias dentro do K-pop. A Amanda tem matéria publicada também na Folha de Pernambuco, e eu tive a satisfação de conhecer a Amanda graças à Vitória. Vamos mandar um beijo para a Vitória, se não fosse por ela Beijo, também essa minha live não Sol. estaria acontecendo. Como todo mundo sabe, o Setembro Amarelo é um mês que faz um alerta sobre a questão da prevenção do suicídio. E durante muito tempo não se falava a respeito, né? Aí a gente vai discutir isso aí tanto com o Cláudio como com a Amanda. E eu acho interessante você ter essa linkagem da psicologia, de quem busca trazer terapias, atendimento, acolhimento para isso daí, e também a questão da mídia. Porque a mídia é quem vai ajudar a levar informação para a gente poder estar aí fazendo ações que sejam eficazes. Mas Sim. hoje eu estou aqui mais para deixar vocês falarem. Então, eu vou dar a primeira palavra. Cláudia, eu vou deixar primeiro as damas, tá? Vou deixar primeiro Tá a bom. Amanda dar um oi. Então, Amanda, dá um oi pro pessoal aí, se apresenta e aí você toca a bola pro Cláudio. Obrigada, Gi. Boa tarde, pessoal. Como a Gi falou, eu me chamo Amanda. Sou recém-formada em jornalismo pela Uninasal. Estou querendo seguir aí esse nosso caminho de informações. E eu sempre tive muito interesse nessa área, especialmente para as áreas da psicologia, em relação à relação que a psicologia tem, as análises psicológicas têm com a comunicação. Por isso eu resolvi falar sobre esse tema, trazer esse tema que eu acho de extrema importância de ser discutido, apesar de, como no meu próprio trabalho fala, ter um tabu midiático muito grande. E aí eu espero que a gente possa falar desse tema com mais propriedade e trazer ele a realmente importância que ele precisa. Muito Cláudia, bom. é com você. Manda brasa aí, Cláudio. Dá um oi, Olá, pessoal. pessoal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Amanda. E vocês todos aí. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Para quem não me conhece, sou Cláudio, sou psicólogo há 20 anos, né? Com base analítica, na base analítica de casos do Gustavo Jung. Lancei um livro agora, né, sobre suicídio, né, com abordagem de palestras que eu vinha fazendo no Setembro Amarelo, né, e eu já fiz algumas palestras, agradeço imensamente ao Robinho, de São Pedro, ao pessoal de São Pedro que sempre me abriu a oportunidade de estar fazendo palestras lá,
e sempre foram palestras muito legais, muito interessantes, né? E em outros lugares também que fiz palestra, agradeço a oportunidade e as pessoas que sempre me apoiaram também, né, para fazer esse trabalho. E o livro foi uma concretização disso, né, desse pensamento, porque o pessoal me procurava muito, sabe, Gisele, pedindo orientações, o que fazer, o que pensar, como o terapeuta se posicionar, como as coisas vão acontecendo. Então, eu peguei as palestras, peguei os áudios, peguei um pouco das bases da minha formação de psicologia analítica e fui procurando estruturar. Lógico que eu vou estar falando mais sobre isso aqui e tal. É só para me apresentar ou você vai fazer perguntas? Como é que você Não, vai eu vou conduzir? fazer algumas perguntas para vocês. Aí eu tenho alguns dados aqui que eu pesquisei, que, por exemplo, qual que é o tamanho do problema? Eu achei interessante que eu vi gente reclamando do Setembro Amarelo. Ah, porque só no setembro vão se falar sobre isso, no resto do ano as pessoas que têm problemas psicológicos ou problemas de ordem de saúde mental, elas acabam sofrendo. Ou ela tem algum tipo de transtorno, tal. Aí às vezes a pessoa fala, você está fazendo porque quer chamar atenção, ou a pessoa tem uma depressão e as pessoas falam que isso é frescura. Gente, não é frescura. Ai, como que você tem depressão? Você tem isso, aquilo outro. Eu vi uma postagem da Elaine, ela é minha seguidora aqui, gente boníssima, mandar um abraço para ela também. E eu achei muito interessante, que eram duas pessoas conversando, e uma olhava para outra e dizia, mas como é que você tem depressão? A vida é tão boa, tem tanta coisa bacana. Aí ela olhava, aí a outra respondia, como é que você tem asma? Porque a gente tem tanto ar no mundo, então por que você tem dificuldade de respirar? Quer dizer, o problema, ele é real. E no Brasil, eu tenho a sensação de que a saúde mental ela é totalmente relegada. As pessoas não dão importância para isso. E aí, igual eu falei para vocês, eu pesquisei alguns dados e onde eu pesquisei é a pesquisa com base até de 2015. Então, agora esses dados devem ser até piores. Mas, assim, são cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio anualmente. E a segunda coisa que eu achei intrigante é a questão de que o suicídio tem sido a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Que começa a Cláudia e passa para a Amanda. Você vai me dar o lado Deixa eu Amanda, psicológico disso? deixa a Não, Amanda você não primeiro, faz. depois eu pego, melhor. Não, tá bom. Deixa as damas, Mas, assim, Amanda, mais você fez o seu trabalho e você disse que teve muita dificuldade de encontrar bases de matéria para isso daí. E eu queria perguntar para vocês, por que vocês acham que é tão difícil para as pessoas falar sobre essa questão do suicídio? Por que tem esse, como disse você, esse tabu sobre essa história? Assusta as pessoas? O que é? O que vocês acham que... Por que tem essa coisa, essa reticência das pessoas de falar a respeito da questão do suicídio? Então, Gisele, eu posso te dar a visão mais jornalística disso, acho que o Cláudio vai conseguir explicar muito melhor a noção psicológica, mas assim... Estamos juntos, a gente complementa, vai ser ótimo. Vamos se ajudando. Quando eu fiz a minha fundamentação teórica, eu pesquisei muito no livro de Emile Durkheim, que é um sociólogo famoso, acho que muitos já ouviram falar. E assim, ele traz o suicídio em diversas visões. Entre uma dessas visões, que foi uma das que mais se fundamentou em relação ao entendimento do social, do que seria o suicídio, é de que o suicídio ele é um ato particular e egoísta, certo? Ele não é algo que envolve uma pessoa e outra pessoa, vamos dizer assim, é um ato do indivíduo em si, é alguma coisa que ele faz para si. E o suicídio, ele não, de uma certa forma, ele abrange uma sociedade como um todo. Então, isso para o jornalismo, para os grandes veículos de notícia, isso não é interessante de se veicular porque não afeta a população de uma maneira geral. Então, a gente entra aí um pouco no valor notícia. Você que estuda também as noções de jornalismo sabe que o que precisa ser informado precisa atingir a uma certa quantidade de indivíduos, seja em cidades pequenas, seja em grandes conglomerados, seja jornais pequenos, grandes, enfim. Isso precisa afetar a vida das pessoas de alguma forma. Só que essa noção, ela é deturpada justamente pelo fato de que cada dia mais a gente vê casos de suicídio acontecendo, a gente vê pessoas com transtornos psicológicos e não que isso seja o único gatilho para causar, de fato, o suicídio, mas a gente vê diversos casos de cada vez mais pessoas se descobrindo com ansiedade, se descobrindo com depressão. Então, o medo de se falar sobre suicídio
está muito atrelado também ao fato das pessoas descobrirem que elas possuem a possibilidade de cometer suicídio. Entende? Então, assim, é aquela coisa, você não tem um problema até você descobrir que você tem. Então, você não tem depressão até alguém falar para você o que é depressão. Você não tem ansiedade até alguém falar para você o que é ansiedade. Então, a falta de informação sobre a saúde psicológica, sobre o suicídio em si, acaba gerando um medo nas pessoas de falar sobre aquele assunto e de que justamente falar sobre esse assunto da maneira errada acabe gerando mais casos. E a gente não é ensinado, infelizmente, a ter uma educação psicológica, a ter uma saúde mental equilibrada, a saber cuidar da nossa saúde mental. A nossa base curricular é muito falha em relação aos cuidados pessoais. E entre outras coisas também que não nos cabe falar no momento, mas vamos deixar essas críticas para outro momento. Mas assim, especialmente em relação aos cuidados psicológicos, hoje em dia as pessoas, graças a Deus, estão melhorando muito em relação a isso, estão buscando mais ajuda psicológica, buscando mais conhecer os seus males, os seus demônios, digo assim, interiores, mas isso antigamente era muito relevado. Ah, tá se sentindo mal? Deixa pra lá, foca a sua energia para outra coisa, e todos aqueles sentimentos vão acumulando, quando você vê um pequeno detalhe, um pequeno gatilho, como a gente chama, pode acabar gerando uma coisa dessas. Então, assim, esse medo que as pessoas têm do próprio sentimento, de se entender, acaba fazendo com que elas, se deparando com uma situação de suicídio, de uma causa mais drástica, acabem pensando, poxa, essa pode ser a solução para mim também. Então, de modo geral, é a falta de conhecimento em relação ao assunto e a como lidar com aquele assunto que causa esse medo, esse pavor das pessoas em falarem sobre. Ok. Cláudio, manda a brasa aí. Então, vamos lá. Primeiro, né, complementando a fala da colega, né, e complementando, trazendo a questão da abordagem dos suicídios, que é algo individual, até a pesquisa que eu fiz no livro foi muito boa, porque tem o caso Weber, que espalhou, e há casos do Reverendo Moon, há casos do suicídio da Fazenda do Texas, tem uma série de casos que eu fui levantando no livro, de suicídios coletivos, de seitas, né? O do Reverendo Moon é mais conhecido, tipo que uma série que se suicidou, teve uma outra na Coreia também, que o pessoal fez um grupo religioso, e a questão é que eles se suicidavam coletivamente, tudo, né? Então, assim, o suicídio realmente, ele é individual, particular, mas ele também pode vir a ser coletivo, que nem no caso Weber, é interessante que, assim, que foi um escritor que escreve sobre o caso, né? E as pessoas com aquela história ficaram tão motivadas, é até um dado interessante, elas ficaram tão envolvidas naquele tema que elas começaram a se suicidar naquele tempo, coletivamente, por conta daquela história, por conta daquela motivação. Aquilo despertou um gatilho. Então, no livro eu vou estar falando de gatilho, e aqui eu vou estar tentando falar de gatilho também. Quais são os gatilhos emocionais que ativam isso? O que está lá dentro da pessoa? Mas eu vou tentar complementar também a questão do Setembro Amarelo. Por que as pessoas não sabem por que o Setembro Amarelo começou? Aí, e como a Gisele colocou, poxa, se fala disso só em setembro. Não, a gente que é psicólogo, que está na saúde mental, trabalha com isso o ano inteiro. E que entra no consultório e a gente trabalha com uma junta médica, com psiquiatra, com homeopatas, para estar dando um suporte que é bom deixar claro, físico e emocional, uma junta médica, para poder estar tratando, né? E o que a Gisele estava colocando também, por que não se fala? Porque as pessoas hoje, a gente vive um momento, e isso é uma interpretação minha do coletivo, a internet, ela tem um lado positivo e um lado negativo. Esse lado negativo, as pessoas massacram as outras coletivamente. Teve até um menino que se assumiu homossexual, ele era filho de uma artista, agora há pouco tempo, e ele houve um massacre com ele na internet tão grande, o menino acabou se suicidando, ele não soube lidar com aquilo. E não teve uma base para falar, olha, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, procura um suporte, né? Para poder estar se falando com isso. E quando a gente expõe o que a gente tem de frágil, principalmente a nível coletivo na internet, é muito perigoso, porque é uma massa de energia, de pensamentos
e aquilo pica, vem aquilo como uma chuva de gafanhoto em cima da pessoa, e se ela não souber lidar com aquilo, aquilo pode realmente destruir ela. Então, uma coisa primeiro não se fala, Gisele, por conta do se expor e expor uma fragilidade a nível coletivo e aquilo não ser acolhido, ser massacrado, ser atacado incisivamente. Então, isso até fica assim. As pessoas também colocam muito essa questão que doença psicológica, como depressão, como borderline, como suicídio, tem uma série, né, e pessoas que usam droga por muito tempo, aí vão saindo, tem muita depressão, tem muito choque ali, e esse trabalho de acolhimento, de ressignificação, né, e o trabalho do terapeuta de profundamente entender aquela dinâmica psíquica da pessoa e ressignificar, e acolher, e reestruturar, e como que são essas dinâmicas, né, é uma coisa. Eu até vou deixar para falar um pouco mais para frente, senão eu vou falando muito. Mas eu gostaria de colocar, que eu acho muito interessante, o Setembro Amarelo, né? Eu respeito muito o Setembro Amarelo, esse trabalho que é feito por todas as pessoas do Setembro Amarelo é maravilhoso. Que cada vez mais pessoas falem sobre isso, ajudem as pessoas, vejam que é uma doença, vejam que é um momento que a pessoa precisa de acolhimento e entendimento, que não é frescura, não é safadeza, não é falta de surra, não é uma doença. É uma falta de doença Deus na do nosso vida, não é, né? Porque também, às vezes, vem desse jeito também. Se preocupar, não, é um transtorno, é uma dor, é um sofrimento, é algo que só quem passou, passa ou trata quem passa, e entende realmente que a depressão, a palavra depressão é a ausência de energia. Às vezes as pessoas hoje fazem diagnóstico de depressão muito superficial, né? Eu tenho depressão. Não, depressão é quando você tem aquela ausência de energia para tudo. E isso é muito perigoso. Muito. Às vezes a pessoa não consegue tomar banho, às vezes a pessoa não consegue comer, às vezes a pessoa não tem vontade de andar. Todo mundo tem um pouco, né? Como o Bion fala, todo mundo tem um pouco de todos os núcleos. Mas quando isso sai do saudável e entra no patológico, que a gente tem que... Opa! É a hora de buscar ajuda, é a hora de ter o suporte, é a hora de medicar, é a hora de conversar, é a hora de fazer terapia, é a hora de se cuidar. E não ter vergonha disso, porque é assim, você tem um resfriado, você vai no médico. Você tem quebra-perna, você vai no médico. Você tem um problema no fígado, você vai no médico. Você tem dor, você vai no médico. Mas por que quando você tem uma dor psíquica, você tem um fundo emocional, você não vai no médico? Deixa eu só te... Sim, deixa eu só... Vou entrar no meio da tua história. Primeiro eu vou dar só um oi geral aí pro pessoal que está acompanhando a gente. O Gilvan, que é amigão de séculos. O Verde Tudo também, que está aí participando junto com a gente. Abração. Isso que você falou, Cláudio, eu vejo o seguinte, por exemplo, as pessoas têm vergonha de dizer assim, tô fazendo terapia. Às vezes tem vergonha, porque a nossa sociedade tem tendência a meio que cancelar essa pessoa. Você fala, eu faço tratamento com psicólogo, psiquiatra, aí o pessoal já pensa, ih, desequilibrada, doida, entendeu? E eu acho que isso tem que mudar. E assim, eu acho importante a conscientização, porque, por exemplo, às vezes, agora a gente está na época do Covid, o pessoal está mais ainda exacerbado com essa questão de cuidado com qualquer resfriado, todo mundo já pergunta, ai meu Deus, será que é Covid? Vai fazer teste, vai não sei o quê. Mas espirro na rua já gera medo, pânico. Vamos voltar no tempo um pouquinho, quando não existia ainda essa coisa horrorosa, mas você via alguém espirrando, ou você via alguém tossindo, a coisa mais comum... Oi, Gilvan. A coisa mais comum era a pessoa virar e falar assim, acho que você vai gripar, ou acho que você vai ter um resfriado. Olha, é bom você tomar bastante líquido, é bom você fazer isso, ou é bom você procurar um médico, tal, tal. Então, assim, existiam campanhas preventivas para isso. Só que o suicídio em si, ele, na verdade, eu concordo com o que a Amanda falou, que é tipo assim, ele é a última gota de água num copo cheio. Ninguém sabe tudo que a pessoa veio guardando até ali e de repente caiu essa última gota e transbordou. Perdeu-se o controle total daquilo ali. E às vezes as pessoas que estão próximas, que tem alguém da família que fez isso, ou um amigo, ou alguma coisa assim, eu sou uma pessoa que tive amigos que fizeram e sei a sensação que dá da gente ficar sem chão e de pensar assim, meu Deus, o que eu podia ter feito? Será que eu podia ter feito alguma coisa? Eu não falo isso para que a gente traga uma culpa para a gente, mas eu acho que
a sociedade precisa desse senso de responsabilidade de zelar um pela vida do outro, né? E da forma como você falou aí. E eu não consigo compreender por que ainda se tem essa imagem de que é uma coisa negativa você ir ao psicólogo, você ir ao psiquiatra, você poder consultar. Ó, tem alguém falando aqui, eu tomo medicamento e eu falo com o psicólogo, psiquiatra a cada 15 dias. E, cara, e as pessoas têm que fazer isso e tá certo. É sinal de que você tá se cuidando. Correto. Porque você tá precisando daquela assistência, né? tá fazendo. É uma entendeu? fase, é um momento. Você não vai ficar a vida Você inteira, é um buscar- momento para tratar E e você vai buscar melhorar. ajuda é o mais importante que você pode fazer. Você compreender que você precisa de ajuda para tratar isso, e você está tomando a iniciativa de buscar essa ajuda, é o mais importante. É a Aí mais uma importante, coisa na só, verdade. deixa eu jogar outra pergunta aqui para vocês. Apesar de que eu vou falar desse tema depois com a Odete, que a Amanda conhece, que ela fez um trabalho sobre cancelamento. Dani, deixa eu só Pode falar. explicar para as pessoas como que começou o Setembro Amarelo e o quão importante Por se favor. tornou Manda e se abraço. espalhou pelo mundo. O Setembro Amarelo, ele começa no seguinte: tinha um rapaz chamado Mike M. Ele era conhecido como Mustang Mike, né? Porque ele tinha comprado um carro, um Mustang, na cidade dele, nos Estados Unidos, né? E todo mundo conhecia ele como Mustang Mike. Ele era um cara muito querido na cidade dele. Ele tinha 17 anos, era aquele molecão pique, assim, sabe? Cheio de vida, com o carro andava, ele causava na cidade, assim, e ele era muito conhecido. E aí o que aconteceu, né? Ele acaba se suicidando, dando um tiro na cabeça. E ele coloca um bilhete para a mãe do pai dele e se fala: não se culpem, eu amo muito vocês, com amor, Mike. Isso já quebra um paradigma de que as pessoas que cometem suicídio não amam ninguém, não tem apego na vida, não tem nada. Ele tinha apego e amor pelos pais, tanto é que ele deixa o bilhete, né? E aí, quando aconteceu o enterro dele, o pessoal da cidade dele gostava tanto dele que ele deixou em comoção tão forte as pessoas que por causa do Mustang Mike, eles colocaram bilhetes para várias pessoas e começou essa campanha de colocar os bilhetes e eles colocavam nos bilhetes assim: se você precisar, peça. Se você precisar, peça ajuda. E aí, a família dele começou a fazer isso. Eles se assustaram com o número de pessoas que começaram a procurar ajuda a eles, procurar a família dele para ajudar essa questão dos bilhetes. Se você precisar, peça ajuda. Isso virou o slogan, a campanha do Setembro Amarelo. E aí, em setembro, na época da morte do Mustang Mike, que isso é divulgado em massa, que o pessoal conversa sobre o assunto, põe fitinha amarela, toda a mídia americana põe fita amarela, todo mundo fala nisso, que os americanos são bons de fazer, de transformar algo que foi uma tragédia em algo positivo, em algo que, vamos falar para você, que é legal a gente estar fazendo isso em setembro, tô de amarelo, a gente, falar sobre, se você tiver problema, peça ajuda, que eu acho que a gente está fazendo na live. A motivação da live é essa, né? Se você tiver de problema, peça ajuda. Vá buscar ajuda, tem solução, tem ajuda, para a gente não perder outras pessoas queridas, tal. Talvez se essa campanha tivesse, o Mustang Mike não tivesse ido, tivesse tido uma ajuda, tivesse tido um trabalho e tivesse superado um problema que era momentâneo. Então, para quem não sabe, o Setembro Amarelo nasce na morte do Mustang Mike, mas que salvou centenas de milhares de pessoas depois do projeto do Setembro Amarelo, de divulgação, da gente falar sobre, de trazer pessoas, e que isso que se estende o ano inteiro. Quem quiser fazer o ano inteiro, pode fazer o ano todo. Entendeu? Mas Precisava de uma iniciativa. O setembro é uma data que a gente não esquece de dar, vamos falar mais, vamos trazer o pessoal, vamos dar na verdade, oportunidade. ele é só um reconhecimento da necessidade que existe de falar a respeito das pessoas saberem que elas podem ter ajuda. Mas não significa que o resto do ano a gente vai estar deixando isso de lado. Né? E assim, quanto ao comportamento das pessoas mudar em relação às outras pessoas que apresentam algum tipo desses problemas que às vezes são gatilhos ou sintomas que podem levar ao suicídio, para a gente ter essa mudança, a gente precisa de informação. E aí entra bem no que é o trabalho da Amanda, que é essa questão do tabu da mídia que tem que acabar. Porque mesmo sendo Setembro Amarelo, se você olhar os nossos jornais, se você olhar e tal,
se fala assim vagamente, é aquela coisa do tipo Muito assim, pouco. muito sutil, entendeu? Hoje, E eu volto a quando eu dizer, estava parece fazendo a um medo. minha, quando eu estava fazendo a Pode minha falar. pesquisa, eu fiz um levantamento dos 3 principais jornais daqui de Pernambuco, sobre notícias veiculadas, tanto nas mídias sociais quanto nos jornais impressos. Então, assim, de todo o feed, eu consegui notar, no máximo, 3 publicações de Não, artigos conscientização ou aí. falando sobre alguma coisa que aconteceu, que não gera uma atividade, não gera uma representatividade muito grande, entende? Então, assim, ao invés deles dedicarem, vamos dizer, uma semana de publicações, já seria o suficiente para fazer um adendo, procurar projetos sociais que apoiem causas de pessoas com problemas psicológicos, ou ajudar divulgando contatos de profissionais que possam ajudar, porque, por exemplo, durante a pandemia, várias instituições de ensino superior aqui em Recife fizeram programas de atendimento psicológico gratuito. Então, assim, isso mal foi publicado, isso mal foi falado, a gente que sabia era um pessoal muito interno ali das próprias universidades, entende? Então, as mídias, elas não trouxeram muito isso à tona. E é uma coisa importante de saber, especialmente no momento difícil que a gente está passando. Então, eu achei interessante que o Cláudio falou dessa história do Sangue Mike, eu não Mike. sabia, achei muito bacana, do Mustang Mike. E assim, você vê com essa história que você só realmente precisa de uma iniciativa. É uma visão de pensar, poxa, como é que a gente pode tratar isso para que isso não aconteça mais? Já que isso é um mal que está assolando tanto, como é que a gente pode fazer diferente para que isso não aconteça mais? E o Setembro Amarelo é importante por causa disso. Você falou que muitas pessoas falam, falam sobre prevenção contra o suicídio no Setembro Amarelo, mas depois no resto do ano esquece. Não, a gente não esquece. É que assim, até no próprio Setembro Amarelo isso é tão pouco veiculado que a gente tem que estar ressaltando a importância E sobre a isso. Eu sensação é acredito de que que no resto do ano não tá se falando, Né? não porque tá já se não falando. acontece Pelo mesmo. menos em setembro, a gente tem que ir divulgando, que nem a Para pelo colega que é menos a de gente outra conseguir. profissão, né? A colega que é de outra profissão, que é jornalista, abraçar a causa e outras profissões, outra galera, todo mundo se conscientizando que tem cura, que tem tratamento, que tem que divulgar, que tem que perder a vergonha, que tem que trazer as pessoas para perto, cuidar das pessoas. E assim, até vou levantar um tema, Gisele, interessante, né, que me foi pedido, né, e eu vou estar falando, levantando aqui também, da questão do suicídio agora na pandemia, por conta do isolamento, por conta do problema financeiro, por conta de quanto gerou de depressão isso, né? E quanto a gente tem que isso gerou muitos suicídios. Não foi divulgado, não foi falado, né? Essa pressão. Mas, assim, a gente que trabalha, que atende, a gente sabe o que está acontecendo, né? E eu acho até interessante falar sobre isso, porque a economia vai melhorar, o pessoal tem que se ajudar, porque às vezes quando o problema é só econômico e gera uma depressão e gera uma tentativa de suicídio, porque a pessoa está sem recurso, está sem... A solidariedade, a esperança nesse momento é o que ajuda, tá? Que é um dando a mão para o outro e nós vamos passar, porque nós somos seres humanos, estamos aqui para isso, né? E se ajudar, se Veja separar. só, e veja só, falando sobre essa questão da pandemia, eu lembro, eu não vou lembrar, eu não vou saber precisar qual mês que foi, mas teve um senhor que era ator, famoso, não vou lembrar o nome dele, e ele cometeu suicídio, deixou uma nota de suicídio, tipo assim, acabamos com o mundo, acabou com tudo, não tem jeito. E gente, eu fiquei pensando, meu Deus, tanta gente lutando para tentar viver, né, enfrentando o Covid, tal, aquela coisa toda, e não só o Covid, como outras coisas, porque gente, não é porque tem Covid que não tem mais gente com câncer, que não teve mais gente que infartou, não teve mais gente que teve acidente, não sei o quê. E as pessoas que tiveram essas outras situações, tinham que enfrentar elas e o risco do Covid também. Então, assim, eu acho que, de repente, a pandemia colocou todo mundo no limite do instinto de preservação, de sobrevivência. E, quer dizer, isso poderia ter sido potencializado de uma forma positiva, no sentido de, olha, vamos nos ajudar. Porque uma coisa que o Covid deixou claro é que nós somos a raça humana. Para quem adora pegar rótulo e dividir todo mundo em um bando de categoria, o Covid não ligou para categoria nenhuma. Ele atingiu do rico ao pobre, de todas as cores, de todas as orientações, de todas as orientações políticas. Não teve conversa.
E eu falo o seguinte, as pessoas que acompanham aqui sabem que meu pai teve Covid, ficou 97 dias na UTI. Aí, imagina, desses 97 dias, quase 50, a gente não conseguia, não tinha acesso a ele. Ele ficou sedado, entubado e tal. E a gente tinha uma ligação por dia, que era para esperar para poder ter notícia, para saber o que tinha acontecido. E eu, depois que passou esse período, eu fiquei com bloqueio com o celular. Porque o celular tocava e me dava, tinha vezes dava vontade de chorar, dava sensação de desespero. Eu desinstalei meu WhatsApp, porque eu virei e falei assim, gente, eu não consigo. Eu perdi pessoas muito queridas durante esse período de pandemia. E todas as notícias chegavam via WhatsApp e aquela coisa. E aquelas pessoas, ainda tinha uma conversa minha com aquelas pessoas no WhatsApp. Então, toda vez que eu abria, que às vezes aparecia alguma coisa... tem gente que vai falar, nossa, minha filha, mas você é muito fraca. Pra mim, não faz a menor diferença. Mas cada pessoa reage. É até importante de você explanar isso, para você perceber que essa situação de transtorno emocional pode vir de qualquer coisa. Você vê, você ficou apavorada com uma situação em que o seu pai ficou e ficou apavorada com o celular. Então, qualquer situação que te colocasse de novo, arremeter uma lembrança daquele sofrimento ali... Meu pai saiu do hospital, vou deixar você falar, desculpa, mano. Mas assim, meu pai saiu do hospital, meu pai tá bem agora e tal. Mas mesmo depois disso daí, de repente eu percebi que eu falei, gente, eu tô com um bloqueio com isso, eu preciso de ajuda. E eu acho que é importante isso, das pessoas terem essa conscientização de que é necessário cuidar da saúde mental, sim. E você admitir que tem um problema não é vergonhoso nem nada. Pelo contrário, no momento que você sabe que tem o que é, aí você consegue tratar. E aí você consegue melhorar. E o fato da gente estar fazendo a live aqui hoje, porque, por exemplo, eu tenho um canal de YouTube, meu canal de YouTube tá lá parado. Porque eu falava pro Robson, pro meu marido, falava, Robson, eu não consigo parar na frente de uma câmera e ser uma farsa. Então eu não tenho condições, eu não tô legal, eu não tô bem, já passou, mas eu comigo mesma, eu não tô bem para poder parar. E aí eu vou falar e eu tenho 4.000 pessoas lá me assistindo, que vai passar para mais não sei quantas. Aí, se eu passo uma imagem ruim, uma coisa mal, a gente já tá num momento tão complicado. E de repente eu tinha uma tristeza tão grande com tudo que estava acontecendo e eu não queria transmitir essa tristeza para as pessoas. Então, assim, agora, nesse momento, depois eu tô fazendo terapia já, vai fazer uns 6 meses já em decorrência dessa situação. E para mim, isso aqui hoje, eu estar aqui batendo papo com vocês, é uma vitória. Porque é um sinal de que a evolução do tratamento tá saindo. No dia que eu conheci a Amanda, foi a primeira vez que eu saí depois de muito, muito, muito tempo. Porque eu tinha medo de sair de casa. E não era medo de era medo mesmo. Medo total, assim, medo descabido, sabe? Tipo, fobia, pavor, com a sensação de que sair de casa alguma coisa ruim ia acontecer, o telefone ia tocar e alguma coisa ruim ia acontecer. Não era explicável aquilo ali. E eu acho que isso acontece. Então, assim, é importante as pessoas identificarem isso para poder ajudar. Mas, Amanda, você vai finalizar o que você estava falando, só que aí eu já vou jogar para vocês uma coisa. A gente está vivendo uma era de cancelamento. Por exemplo, no momento que eu, Gisele, parei de gravar vídeo, parei de falar, parei não sei o quê, ela não gosta de ninguém, ela é isolada, e eu fui cancelada também, né? Por isso e por outras coisas. Outras situações que eu passei lá atrás, eu tive momentos de cancelamento na minha vida. E eu acho que só quem passa que tem noção de quão horripilante é. Mas, assim, midiaticamente, o cancelamento acontece diariamente. Todo dia tem alguém cancelando alguém. Né? E aí eu queria, Amanda, que você me desse aí um parecer aí dessa questão da mídia, de como você acha que isso aí também afeta, quando você pesquisou sobre a questão do suicídio, se essa questão apareceu no meio da tua pesquisa. E, Cláudio, que você diga para mim, psicologicamente falando, como é que essa questão do cancelamento, se ela realmente tem essa influência e ela piora essa questão esse aumento de número de suicídios que a gente tem visto, infelizmente, né? Sim. Manda um abraço aí, Amandinha. Vai lá, Amanda. Vamos lá. Eu achei uma pergunta, na verdade, uma
um questionamento interessante aqui, um comentário do Jonathan, ele falando que a questão do Setembro Amarelo, assim como a questão de doação de medula óssea, são informações que tem na mídia que são muito vagas e que deveriam realmente ter mais apoio. Realmente, a gente concorda 100% com isso, só que, como eu falei no início da live, isso não traz o valor notícia para o jornal que está transmitindo essa notícia. Infelizmente, os nossos jornais, os nossos meios de comunicação, de informação, eles são monetários. Então, eles estão preocupados, sim, com o que vai estar atraindo atenção e o que vai atrair dinheiro para eles. E pessoas não estão tão interessadas em falar sobre o Setembro Amarelo, falar sobre o suicídio, falar sobre causas sociais, sobre doação de medula óssea, quanto em saber o que foi que o presidente Bolsonaro aprontou essa semana. Então, assim, toda essa falta de informação prejudica muito a quem quer identificar um problema, quem quer saber o que está acontecendo, quem quer saber como lidar com uma pessoa com algum distúrbio mental, ou saber se você tem um distúrbio mental que possa gerar uma situação como essa, entende? Então, assim, isso é um caso de realmente só falta de informação, que poderia muito bem ser mais divulgado, ser mais tratado, especialmente em um mês especial que nós temos para falar sobre isso. Mas é uma questão assim, ainda de muita conscientização. A gente tem que levantar mais vozes, alcançar mais pessoas para que elas entendam que isso é necessário de estar sendo sim discutido. Sobre a tua pergunta, Gi, em relação ao cancelamento, né? O cancelamento, especialmente o cancelamento virtual, o cancelamento ele já existe aí há muito tempo, gente. Mas assim, ele teve uma força muito maior em relação ao apoio que o público deu para o cancelamento quando a internet e as mídias sociais, especialmente o Twitter, começaram a se popularizar. Porque assim, o cancelamento ele se dá no momento em que uma pessoa, especialmente uma pessoa pública, né, uma pessoa que tem um convívio assim de marketing social, que vende muito a própria imagem, influencers, em sua grande maioria, artistas, pessoas dessa área mais famosa, tem uma visibilidade muito grande, elas acabam cometendo um erro, ou acabam fazendo um comentário, ou se envolvendo em alguma polêmica que as pessoas não concordam, ou não acharam aquilo tão legal, ou acharam que ela se posicionou de uma maneira errônea, e aí é onde o cancelamento acontece. Essa pessoa ela acaba sendo alvejada de diversas críticas de todos os lados, e essas críticas elas muitas vezes são sem medida. Elas não, as pessoas, eu costumo dizer que nessa questão do cancelamento, as pessoas costumam esquecer que quem está do outro lado também é uma pessoa e que está tão suscetível a errar quanto todas as outras. Então, assim, a questão do cancelamento, ela começou como uma boa ideia, na verdade, que era para conscientizar uma pessoa que fez alguma coisa errada de que, poxa, tu fez uma coisa errada, certo? Isso aqui não tá bacana, o que tu fez aí não foi legal. Rever aí esse teu posicionamento, rever aí esse teu pensamento. Até que ele começou a chegar num nível de ódio descomunal. Isso especialmente dentro do Twitter. Então, essa pessoa que sofre o cancelamento atualmente, ela é excluída das redes sociais, as pessoas denunciam a conta dessa pessoa, tiram ela do convívio social, mandam diversas críticas essas até pedindo para essa pessoa cometer suicídio, chega a esse ponto. Tem pessoas que sofrem cancelamento ao ponto dela escutar, olha, se mata. Desculpa, gente, eu sei que isso é um gatilho, mas as pessoas chegam, que falam isso, determinam isso, atacam, que chegam a realmente são cruéis, Exatamente, é de uma crueldade absurda, e isso assim precisa-se de uma empatia de quem está com o celular, de quem está numa rede social, de entender que aquilo é um poder que você tem na sua mão. Assim como você tem o poder de compartilhar uma coisa boa, você também tem o poder de compartilhar uma coisa ruim e de prejudicar a vida de alguém. Então pensa, se aquele teu comentário, que realmente você viu um conteúdo, você não gostou, pensa como é que tu pode dizer para aquela pessoa que aquele conteúdo ali poderia ser feito diferente. Olha, tu falou sobre o tema tal, mas eu achei que tu não falou de uma forma muito legal, ou tu não se posicionou muito bem. Lê isso aqui para ver se tu melhora, ou conversa com tal pessoa para ver se tu consegue ter uma opinião melhor, porque realmente não foi legal. Então, há formas de se fazer o cancelamento como ele foi visto na base dele, e não dessa maneira odiosa, dessa maneira agressiva como é atualmente. E assim, é realmente uma coisa absurda, porque o cancelamento ele chega para as pessoas que muitas vezes você comete aquele ato e depois vai se descobrir que não era isso que estava acontecendo. Eu uso muito para dar esse exemplo o caso do ator Johnny Depp, que ele foi acusado de agressão à esposa, eu não estou lembrada do nome, agressão doméstica,
né, com a esposa dele, e depois descobriu-se que, na verdade, ele é quem sofria de agressão doméstica. Foi comprovado isso nos julgamentos que ele passou, só que ele perdeu tudo, ele perdeu contas com filmes, ele perdeu credibilidade, ele perdeu fãs, ele foi muito duramente criticado, ele acabou desenvolvendo vários distúrbios também, e assim, depois é E que o foi desastre descoberto vem no que... tamanho, tá? A desculpa E vem desse tamanhozinho. E só interrompendo aqui, o Exatamente. Felipe, que está assistindo a gente, deu a dica para a galera do filme Clickbait, que é o Clickbait, que é falando a respeito de uma série, aliás, falando sobre essa coisa de cancelamento. Segue, Amanda. Pronto, ele realmente é um momento, assim, é um rompante, uma coisa errada que a pessoa fez, uma atitude inesperada daquela pessoa gera uma onda de caos, gera uma onda de ódio tão grande em cima dela que quando a pessoa vem se justificar diante daquilo, dizer, olha, não foi bem isso que eu quis dizer, não foi bem isso que aconteceu, ela já tem sofrido tanto as consequências do erro dela que não dá mais tempo nem dela se reerguer. Então, uma pessoa que está com um pensamento como esse, de que, poxa, eu não vou conseguir fazer mais nada, eu não consigo mais me reerguer, infelizmente ela encontra um alento no suicídio. Então a gente tem que tomar muito cuidado, extremo cuidado Porque com as chega um coisas que a momento gente que fala. você quer que aquilo pare. Você não sabe Que mais o aquilo que fazer, pare. você quer que aquilo ali pare. E Exatamente. aí Então as pessoas acaba virando, precisam aparecendo saber, uma sugestão. precisa se ter muita responsabilidade com o que a gente fala com as pessoas. Isso pessoalmente, especialmente diante da internet, que tem um alcance infinitamente maior, precisa se ter muita educação em relação ao que você vai falar com as pessoas, especialmente para não criar casos como esse. Aí quando isso vem e acontece, chegam 1.001 pessoas nos comentários dizendo, mas era uma pessoa tão boa, por que que fez isso? E foi gerado uma onda de ódio muito anterior que poderiam ter sido evitada por comentários mais suaves. Áudio é Vai lá, contigo. Cláudio. Beleza, eu ouvi a explanação da Amanda, achei muito boa, achei muito interessante, ela pegou realmente muito o aspecto social. Eu vou tentar pegar um pouco agora, por um pouco de uma abordagem mais psicológica e mais individual e coletiva. Então vamos lá. A questão é a seguinte, o ser humano ele é um ser social, né? E essa questão do ser social, ela envolve de você ser aceito no grupo ou não ser aceito num grupo, de você se expor e você não se expor. Como que é essa convivência social? Na questão do cancelamento, há uma coisa de grupo e de aceitação e não aceitação, como a Amanda levantou bem. E o que vai acontecer? Quando a pessoa entra nessa energia coletiva, né? Nessa energia coletiva, e ela não é aceita, ela é rechaçada, então ela acaba perdendo um pouco essa referência do que ela foi, vamos dizer assim, inserida, ela é expulsa, ela é rejeitada. Então a gente vai lidar com o sentimento de rejeição, psicologicamente falando, né? E esses grupos, eles não porque quando a gente está no grupo, a gente tem uma coisa internamente, inconsciente, que a gente espera ser aceito e espera que ali tenha uma moral, uma ética, ou que é disso que a gente está conversando, dessa moral e ética coletiva que se espera. Mas o que se observa hoje nos grupos que fazem cancelamento ou não, é que eles têm uma moral seletiva. Então, a moral seletiva é como se fosse uma questão de briga de torcida. Se eu sou de São Paulo, você é do Palmeiras ou do Corinthians, e aí se perde a questão da ética e moral, de convivência, de valores, mas assim, se é do meu grupo, eu protejo, se não é do meu grupo, eu ataco. Se pensa igual a mim, eu protejo. Se pensa contra de mim, eu destruo. Cruelmente, como que a gente estava falando. Então, a característica desses grupos são características de grupos de moral seletiva. Hoje as pessoas têm muita dificuldade de entender o diferente, de ouvir uma opinião, né? Já diz aquele ditado, né? Corrija um sábio e ganhe um amigo, e corrija um tolo e ganhe um inimigo. Porque são pessoas que não desenvolveram um critério de valor moral, além daquele critério de valor moral pessoal. Entendeu? É seletivo, é de acordo com o que é o meu. Ele não tem bom senso, que o bom senso ele tem que trazer essa questão de ordem e ordenação, que ela vem de uma coisa, de uma moral mais pura, de uma convivência, porque a ordem da convivência moral e social, por sociologia, por psicologia, ela veio, como que ela veio nascendo e veio criando?
ela veio se criando pela convivência. Então, o não matarás ali, ele veio porque as tribos, não, o pessoal antigamente resolvia na paulada mesmo, e passava a faca e acabou. Então, falou, peraí, gente, não é bem assim. Eu acho até interessante que até o PCC tem um tribunal do que tem um julgamento, não se mata assim, entendeu? E as pessoas, né, vamos puxar para essa questão do cancelamento, ela faz o cancelamento uma morte moral ali, ela executa sem um pré-julgamento ou sem uma pré-reflexão. Uma pessoa que não está preparada para entender o que é solitude e o que é solidão, porque a solitude é quando você caminha com você mesmo sozinho e você fica de bem com você mesmo. Isso é solitude. Solidão é quando você entra no abandono e esse abandono você se sente solitário, vazio e rejeitado pelo grupo, e isso que gera essa depressão, isso que gera essa profundidade e esse impacto, porque a pessoa não está preparada para viver a solitude da rejeição do grupo. Isso aí vem, se a gente vai pegar René Spitz lá atrás, que a criança, quando ela mama no peito, ela desenvolve um vínculo, e esse vínculo no peito é o que vai trazer toda essa questão de convivência e desenvolvimento intelectual. E o grupo, por vezes, que a gente está na adolescência, o grupo meio vira a nossa família. E depois, quando você vai ficando mais velho, você vê que família é quem estava ali do teu lado mesmo. E essa projeção, o grupo volta, depois você entende, né? Quem passa pela adolescência sabe. Quem está passando vai absorvendo. Então, essa questão da solitude e da solidão e dos valores morais, né, do cancelamento, que é um valor moral seletivo, ele não tem um compromisso com uma ética coletiva e com uma ética de valor ao próximo e essa questão toda. Então, a pessoa que não está preparada para ter essa estruturação de viver uma solitude na hora da rejeição, e essa rejeição, por que rejeição é uma coisa tão pesada? Porque a rejeição, ela vem do princípio do materno, ela vem do princípio do acolhimento, ela vem do princípio do ser aceito. Então, quando você é rejeitado para a pessoa que... Eu estou falando assim, para quem está preparado, quem é um psicólogo, quem faz terapia, quem tem uma condição mental, consegue fazer uma preparação para suportar e entender isso, ter esse conhecimento, esse discernimento técnico, e você fala, beleza, você me rejeitou, ok, fica na aquela sua. coisa, Aí, não significa que às vezes não incomoda, mas você você aprende a passar, a superar um obstáculo porque que você pula. você está de bem com você. Você fica na sua solitude de bem com você. Mas nós estamos falando do quê? Das pessoas que não têm essa preparação. Talvez hoje com o vídeo as pessoas comecem a compreender melhor o que é individual, o que é coletivo, e quando a gente entra numa convivência social que é importante para muitas pessoas, e quando elas estão rejeitadas, elas tentam uma rejeição, elas não sabem lidar com a rejeição e talvez não tenham sido preparadas para isso. E isso, por que pega tão profundo? Porque pega nessa coisa do materno e de ser aceito. Então, quando não foi aceito, é aquela coisa da pulsão de vida e da pulsão de morte, de Freud, de Bion, de Melanie Klein, daquela coisa do objeto de amor. Se ele me rejeitou, o objeto de amor me rejeitou, então é porque eu não era boa o suficiente. E aí gera uma autoculpa, uma autopunição, uma autodestrutividade. Entende? Então esse conceito é que assim, as pessoas veem, que nem a Amanda falou muito bem, o que é a condição social. E a gente, como psicólogo, a gente entende a condição psíquica e a dinâmica que isso gera. Né? E assim, se uma pessoa já tem aquele gatilho lá atrás, vamos dar um exemplo, a pessoa tem uma rejeição de mãe, a pessoa sofreu um bullying, a pessoa sofreu aquilo, quando isso aqui bater, ele vai se somar numa série de conteúdos e complexos internos que estão dentro da pessoa, e aquilo faz tal, e aí aquilo soma aquilo tudo e entra com tudo. É hora que você entra na depressão suicida, porque ela não teve um preparo. Porque tem um complexo, assim, desculpa até, Gisele, eu falar um pouco técnico, que houve até um colega de profissão. Houve até um colega de profissão que falou que eu falo muito superficial, mas é que eu falo para pessoas que são leigas, eu não falo só para profissionais, eu falei para ele. Mas eu prometi para ele que ia falar um pouco mais técnico, para ele ficar contente, né? Até vieram me cobrar outro dia. Vieram me cobrar sobre a Você tá cancelado por ele, hein?
Isso tava tentando cancelar. Aí eu peguei e tô falando, porque as pessoas falam muito de arquétipo hoje, mas elas não sabem a diferença do que é um arquétipo e uma imagem arquetípica. As pessoas, eu vou lá pegar um arquétipo de prosperidade e eu vou ganhar dinheiro. Ela pega uma imagem arquetípica, o arquétipo é uma coisa extremamente mais profunda. O complexo, o que é um complexo? Né? As pessoas falam, pô, essa pessoa é complexada, né? Mas ela não tem ideia do que como é construído o complexo internamente dentro da pessoa. Eu vou pegar o gancho do que a gente está falando aqui, que essa pessoa pode ter uma série de situações emocionais negativadas dentro dela, que constelar em volta de um arquétipo, e que tem toda aquela carga guardada ali a nível subconsciente e inconsciente, e que na hora de um gatilho, de um cancelamento desse aí, é um estouro. Entende? Eu gostaria de fazer um adendo aqui. Na minha pesquisa, Cláudia, eu coloquei muito para a área do K-pop, porque o K-pop é um gênero cultural que tem crescido muito, e assim, é um gênero cultural que tem várias situações, diversas situações de suicídio dentro dos artistas, situações de depressão, de vários quadros psicológicos muito sofridos, e um exemplo disso que você estava falando foi a cantora Sully, do grupo FX, que inclusive eu citei ela no meu trabalho. Ela era uma cantora de um grupo muito famoso, muito movimentado na Coreia do Sul, só que ela passou a receber um hate, que a gente fala, né, um ódio muito forte diante dos posicionamentos dela, porque a Coreia do Sul ainda, infelizmente, é um país muito tradicionalista, de noções muito arcaicas e reservadas, então ela era alguém muito progressista, ela era feminista, ela defendia pautas feministas, ela era a favor das causas LGBT, então assim, por causa disso e por ela fazer parte de um grupo que era de muita movimentação dentro da cultura coreana, que a Coreia do Sul, ela basicamente, a economia principal deles é através da cultura, eles têm um turismo muito grande através dessa área cultural, ela passou a receber muito hate na internet, ela foi expulsa do grupo dela, foi afastada do grupo dela, tentou seguir carreira solo, continuou recebendo muito hate, recebendo muito ódio das redes sociais, até que ela realmente não aguentou e ela cometeu suicídio. Então ela é um exemplo dessa área. Ela não chegou nem a, de fato, assim, cometer um erro, socialmente falando, mas ela, de uma certa forma, ela incomodou o meio social no qual ela vivia, e isso acabou gerando uma onda de ódio muito grande nela, que fez ela chegar, infelizmente, onde ela chegou. Isso que você falou é interessante, porque assim, às vezes o cancelamento ele acontece porque a pessoa realmente teve uma atitude errada ou tal. Mas às vezes não. Às vezes é igual o Claudio falou, que é aquela coisa de briga de torcida, então, se eu tô desse lado, né, alguém até aí nos comentários falou, que é a moral seletiva, isso, que é o que é importante para aquele grupo. Isso. Exatamente. Gente, só uma coisa, a Camila Leal Garcia mandou aqui a pergunta. O esgotamento mental causa suicídio. Como ajudar a identificar e quais são os sinais? Aí eu não sei se você falou sobre essa questão de sinais de suicídio no seu trabalho, Amanda, ou se você tem alguma coisa a falar em referência a isso aí, mas eu vou jogar a bola para começar pelo Cláudio dessa vez. Cláudio, você... À vontade. E assim, você falou sobre falar técnico, cara, fala para todo mundo. É melhor, às vezes, o feijão com arroz que todo mundo come, entendeu? Do que o escargot, que a galera não sabe nem como vai segurar, e às vezes não é nem o paladar de todo mundo. Eu acho que como é um assunto de extrema importância, quanto mais simples a gente conseguir falar, mais as pessoas a gente vai atingir. E a pergunta dela é muito interessante. Quais são os sinais? Como a gente, como população, pessoas, como a gente pode identificar que a pessoa está indo nesse caminho aí para que a gente possa ajudar? Vamos lá. Uma das coisas que assim, vai ajudar você a identificar quando você tem alguma questão, é que nem a Gisele colocou no dela. É uma fobia, você começa a não conseguir praticar coisas do dia a dia que você costumava praticar. Vamos dar um exemplo, sair, a pessoa começa a ter uma fobia de sair, ela não toma banho, é uma característica, a pessoa começa a não tomar banho, ela não quer comer, ou come excesso, começa a comer excesso, vai ficando obesa e vai engolindo aquilo tudo, né? Então, é importante identificar, principalmente o esgotamento mental, né? E assim, a pessoa vai desenvolvendo essas características, perda de sono, uma preocupação excessiva com determinadas coisas, uma obsessividade em não conseguir desligar de determinados assuntos,
sabe? A pessoa ela tá na hora de desligar, a pessoa não consegue. Não é que ela não queira, ela não consegue desligar de determinados assuntos ou de determinada situação. Então, para quem está tendo esses sintomas, é bom ficar atento, né? E também procurar um profissional, fazer um teste, procurar um profissional, um homeopata, um psiquiatra, um psicólogo, né? Outra coisa que ajuda muito, internamente, quando a pessoa tem uma crença, o Jung vai falar em religare, em religião, você religar-se ao divino da sua forma, né? E você acreditar que existe Deus, uma força, o que você acredita, que nem no AA, no 12 Passos, todos esses lugares, aí eu falo assim, como profissional, terapeuta dentro do consultório, eu não posso falar, faça isso, faça aquilo. A pessoa deve ter a crença pessoal dela e eu devo respeitar. Mas aqui, como a gente está falando no bate-papo formal, eu posso estar falando. Então, geralmente, os estudos científicos demonstram que as pessoas que têm uma crença em Deus, uma fé em algo, se apegam, ajuda elas a suportar melhor e sobreviver melhor a esse tipo de situação, sabe? Aquela luz no fim do túnel, acreditar que é uma força, acreditar que é um caminho, ter esperança, né? E se cuidar. Então, porque o esgotamento mental, geralmente ele vem assim, a pessoa geralmente ela faz uma projeção interna para o externo e ela não consegue voltar para ela própria. Eu vou dar um exemplo clássico. Sabe aquela pessoa que quer ajudar todo mundo? Aí ela vai ajudar todo mundo e ela que fica deprimida? Ela que se arrebenta? Porque a gente tem que ajudar, jogar a boia. Jogou a boia. Aí a outra pessoa vem e você ajuda ela jogando a boia. Se você for mergulhar e morre, os dois afogados juntos. Então, pessoas que têm essa característica de ajudar muito os outros e esquecem de si próprias, são pessoas que se sabotam um pouco e tem que prestar atenção na eu vou querer uma consulta depois da live, tá? Eu estou falando que a Gisele perguntou como característica, eu estou dando, e foi perguntado mentalmente, às vezes a pessoa entra no esgotamento mental por se doar muito ao outro e não saber a hora de voltar e se preservar. Joguei a boia, ajudei, tá bom, agora eu preciso respirar, me preservar, eu não posso ir além daquilo, porque senão eu morro afogado junto. Sabe aquela coisa? A gente tem que estar forte também para poder ajudar. E, Cláudio, eu acho assim, é importante eu falar uma coisa, gente. Eu acho que o Cláudio falou em alguns sinais, e quem vai perceber esses sinais, aí eu dou o toque, é o seguinte, quem vai perceber esse sinal é quem convive com a pessoa. Porque a mudança, a gente que está sofrendo a situação, a gente não percebe às vezes. Mas sua mãe percebe, seu irmão percebe, sua amiga da escola, seu amigo do trabalho. Alguém vai chegar e falar assim, tá acontecendo alguma coisa? Você tá bem? E assim, hoje em dia as pessoas às vezes têm medo de perguntar, de falar e acham que vai ofender. Não, é melhor perguntar e talvez a pessoa esteja com vergonha de pedir ajuda, talvez ela não esteja se percebendo de como ela tá mudando. Quer conversar? Mostra que você tá ali para ajudar, caso ela queira ajuda. Falar, você quer conversar? Eu tô aqui, pode falar. E assim, respeitar no sentido do seguinte, olha, eu acho que tem a questão também da abordagem, entendeu? Como você aborda, como você fala isso daí. Porque eu digo assim, o que ofende muitas pessoas não é o que elas falam, é como elas falam. Vou dar um outro sinal que as pessoas às vezes não se percebem. Tem pessoas que são viciadas em escutar, nada contra nenhum gênero musical, mas você vê que pessoas que escutam muita coisa de sofrimento, de sofrência por amor, de sofrência por não sei o quê, elas ficam naquela sintonia, aquilo às vezes não faz bem, gente. Eu estou escutando e está chorando, tudo bem, se tem até um ponto que está desabafando, se identificando com aquilo ali até certo ponto, é saudável. Mas se ficar demais naquilo, deprime e te joga para baixo, porque são sentimentos... Então varia a playlist, viu? Sabe, vamos escutar uma coisa mais up, assim, sabe, tipo, lá dentro é um céu nublado, mas aqui dentro tá sempre sol. Vamos escutar, sabe, uma coisa com uma esperança, uma luz no fim do túnel, porque tu tá escutando, assim, você tá com um problema. Vamos supor, você tomou um pé no rabo, e aí você tá ali, fica escutando aquela bombardeamento de coisa deprimida, você fica, não, cara, você não vai elaborar o negócio, não.
Entendeu? Eu acho que tem Então, que ter assim, eu concordo com você que assim, e existem os momentos. Gente, a minha playlist, ela é isso. uma grande bagunça. Eu vou lá da Marília Mendonça, assim, pra Rita Lee, entendeu? Pra não sei onde, e assim vai. E assim, só lamento que você canta por isso, paciência. Eu Mas estou dando exemplo assim, tem o quando a dia da pessoa sofrência. exagera, sabe? Assim, cuidado com a dose, entendeu? É que nem açúcar e sal, é que nem sal. Se botar muito sal, você não consegue comer. Então, assim, tudo moderado vai bem, né? É tudo Você uma questão de perguntou, eu tô dando equilíbrio, toque do né? que eu lembrei aqui, É. da questão mental e da sintonia com que você se sintoniza às vezes, né? Tem hora que é o momento de parar, tem hora que é o momento de mentalizar, que nem foi perguntado da questão do esgotamento mental, tem hora que é hora de você ter uma crença interna. Você parar e falar assim, tem até uma história, vou pegar também um conteúdo psicológico, tem uma história de Eros e Psique, que é o amor, Eros se apaixona por Psique. Só que a Afrodite, que é a mãe do Eros, não quer muito a Psique, não. Entendeu? E ela vai pegar e vai dar uma série de provas do da vida. Quem tem aquela sogra Afrodite, que te dá aquela prova pesada para tu largar do seu psique aí, pode se identificar. Então, quando ela vai pegar e vai dar essas provas para ela, uma das provas, ela fala para ela assim, olha, tem uma montanha de grãos aqui, ó, arroz, feijão, milho, cevada, tá tudo misturado. Você tem a noite inteira até o amanhecer do sol, já tem uma tonelada. Você desmisturar isso tudo aqui, senão os psique já era para você. Aí a Afrodite sai, já era, né? Dançou. Aí, como a psique é muito feminina, ela pega e chora. Ah, não sei o quê. Aí vem uma divindade e chama as formigas para ajudar ela. Essa questão do sistema. E as formigas vão estar ligadas com o sistema autômato da gente. Aí é interessante fazer essa análise da interpretação dos mitos. E aí as formigas, ela vai ajudando e as formigas vão desmisturando aquilo tudo. O que isso simboliza para a gente? Quando a gente entra nesse estado de esgotamento mental, essa confusão, a primeira coisa que a pessoa não consegue fazer é se desmisturar. Então ela tem que fazer como aquele trabalho. Teve até clientes que eu trabalhava com arte terapia, que eu fazia uma montanha de grãos e fala, desmisture isso aí, dá um nome para cada problema para esse grão e separe em compartimento. Então, esse problema aqui é um, esse problema aqui é outro, esse problema aqui é outro, e você se põe no centro. E aí, quando a pessoa limpa no centro, tem o nome dela. Então, qual que é a ideia? A ideia é a hora que a gente consegue fazer esse movimento interno de ir separando os problemas. Ó, esse problema aqui é um, aquele problema ali é outro, agora eu vou resolver esse aqui. Organizar, porque um dos primeiros sintomas das pessoas perdem a capacidade de organização, né? Então, esse se desmisturar dos problemas, sabe aquele papo de ver de fora, de conseguir silenciar um pouco e se afastar um pouco daquilo, se desmisturar para você conseguir ter uma visão um pouco melhor. E às vezes é engraçado, porque a pessoa vem com aquele tumulto, ela quer discutir, ela quer falar, aí você fala, não quero falar nada agora, eu estou em silêncio, não, eu não consigo, não. A pessoa fica louca, ela surta, porque ela quer aquela trocação, ela quer aquele bololô, ela quer aquele soca-choca, aquela coisa, né? Então é hora de silenciar e desmisturar E e é um entrar no exercício, próprio né? processo. É um exercício. Porque você vai. É um Aí exercício. é onde você vai exercitando. Eu sou uma pessoa imperativa e tô aprendendo isso daí. Então é um exercício de você conseguir justamente calar no momento que você mais quer explodir, porque aí você passa a você controlar a sua emoção e não a sua emoção controlar você, né? Então é muito Distanciar, interessante isso daí. calar, Eu tive uma epifania em relação a isso que o Cláudio falou agora. É como se tivesse esses grãos misturados e você vai se desmisturando, silenciando, voltando para você. De novo, eu voltando para você, sabendo viver a sua solitude, sabendo lidar com as suas coisas, porque no final é você com você. Eu sempre falo, o que você fez hoje para melhorar? E o que você pode fazer por você hoje?
né? Deixa É só, verdade. só uma coisinha. Vou voltar um pouquinho aqui, que o Verde Tudo botou uma coisa falando sobre a questão de leitura, da falta de leitura que a gente tem hoje em dia nessa geração, tá? E Uhum. eu vejo essa falta de leitura com uma impaciência muito grande, que eu já vejo já como uma ansiedade crônica coletiva. Então, tudo tem que ter menos de 3 minutos, de 30 segundos, um livro tem que ter 10 páginas. Gente, não! Olha, Desacelera, eu né? posso falar sobre isso com uma propriedade assim, eu vou utilizar, que é uma propriedade jornalística, porque um dos maiores trabalhos que um jornalista tem hoje em dia é escrever um título chamativo. Porque se o título não for chamativo, a pessoa vai ler o título, passar pela matéria e não vai estar nem aí Não para o vai que nem você ler a matéria. escreveu. E Especialmente às se o vezes texto for grande. Até às vezes a pessoa se interessa pela matéria, mas vê o tamanho do texto e fala, ai, vou ler isso não. Aí passa. Então, a gente eu tem muita falta de paciência. eu lembro de um meme, logo que o WhatsApp começou, que tinha uma dupla sertaneja escrita assim, não li nem lerei. Quando alguém botava alguma coisa muito grande, aí jogava esse meme, entendeu? Ou quando virar filme eu assisto. E assim, Isso, e aí ele falou uma coisa também que foi sobre a questão de que um dos problemas é o imediatismo. Eu falo que eu isso. chamo essa geração de geração Molico. Porque eu lembro do comercial do Molico que era aquela coisa, né? Botou a colher na água, bateu e virou leite. Ei, 5 segundos, tá É, pronto. é A o vida fast não é food. assim. é, eu também trabalho com jornalismo, né? E eu sempre falo para minha esposa, a gente tem que fazer o fast food cerebral. É que nem McDonald's, você tem que chegar ali, botar um negocinho tudo prontinho, o cara tem que entrar ali e já comer aquilo rápido e se satisfazer com aquele pouco. Você tem que fazer o fast food Saudade. cerebral, senão eles não consomem, entendeu? Não, E aí saudade você de deixa escrever uma uma outra matéria de parte mil mais palavras, pesada gente. ali. Então, é por aí, o fast food cerebral. É o McDonald's cerebral. Bem por E aí. assim, É aí verdade. você vê, até pra gente poder fazer, por exemplo, divulgação com informações, vamos dizer assim, sobre o Setembro Amarelo, sobre não sei o quê. Como que a gente faz? Aí a gente pega e fala 5 dicas sobre não sei o quê, ou 5 sinais do não sei o que lá. Por quê? Você pontua aquilo ali, curtinho, e É rápido, a informação tem eu que ser falo jogada assim de uma maneira muito sucinta, muito rápida. Mal dá tempo de quando você absorver o que foi que você leu. Quando eu tô dando dica de copyright pro pessoal, eu geralmente falo, gente, olha, pensa numa frase direta, diga o que você quer dizer. Tipo assim, porque o brasileiro, a gente tem mania de contar uma história e dar a volta inteira para poder falar que a dona Joana foi na venda. Então, assim, não dê a Alô, volta, Vitória! entendeu? Aí a gente tem que pegar e... Mas, assim, eu acho que é o que o Claudio falou lá de equilíbrio, que tem que ter as duas coisas. Tem que ter um momento da leitura rápida, assim, é tudo corrido, tal, mas tem que ter um momento de você ter o sossego, de você ter o prazer de parar e ler 2, 3 páginas, assim, porque isso é uma forma de você acalmar a sua mente, de concentrar ela em uma atividade ali e tal, para dar um espaço do resto, do que está causando, às vezes, esse esgotamento, né, mental. Eu falo da E leitura, você pode só ser vai uma coisa, perceber mas assim, eu isso. acho a leitura interessante porque você, além de ajudar, você adquire conhecimento. Você escreve Sim, melhor, você fala melhor, você se expressa melhor. Eu, como escritora, tenho que ser extremamente defensora da leitura. Então, assim, não tem nem conversa. Mas eu Não acho que tem como, né? corretíssimo. muito do que eu sei hoje vem porque eu, desde criança, fui estimulada demais com essa questão da leitura. Então, eu tinha um hábito de ler. Igualmente. Quando eu era criança, por exemplo, a minha reação ao bullying, que eu era magrela, usava óculos, né? Então, meu apelido era Quatro Olhos, Saracura, tal, não sei o quê. E a minha alegria era poder chegar para quem me chamava de Saracura e falar assim, pior, você que é esdrúxulo. E a pessoa ficava com ódio de mim, queria me matar. Mas, assim, ela não fazia nem ideia do que eu tava falando, não. Por quê? Porque com 5, 6 anos, eu li dicionário, gente. Xingamento culto é outra Porque é coisa, gente. dicionário. Então, assim, eu tinha que ter alguma arma contra. E eu descobri que era a única coisa que eu tinha, era essa coisa de trabalhar Não, uma coisa que eu acho foi que afasta muito, uma coisa que eu acho que afasta muito essa geração da leitura é os autoproclamados lordes da leitura brasileira. E eu vou te explicar o que significa isso.
é que, assim, atualmente muita gente se interessa, sim, por livros, se interessa pela leitura, mas quando vai ler, quando vai pedir indicações de livros, chegam os nossos queridos lords e falam, olha, lê Machado de Assis, lê uma coisa mais cultural, mais pesada. Poxa, você está pegando para uma pessoa que está começando a ler agora e pede para ela ler um livro denso desse? Eu até vi esses dias uma reportagem de uma garota que ela passou no Enem, ela tirou uma redação nota 1000. Aí ela falou, me perguntaram qual era o livro que eu lia, que eu gostava de ler, e eu falei Machado de Assis. Eu saí no jornal com vários livros de Machado de Assis. Eu nunca li Machado de Assis, eu lia Crepúsculo. Então, assim, qualquer leitura que você fizer, certo? De uma bula de remédio, vai ser interessante para você, vai agregar alguma coisa que você fizer. Ninguém começa a ler algo absurdamente complexo de uma vez só. Uma leitura que você fizer, por exemplo, os fãs de quadrinhos, lê uma revista em quadrinho, lê um mangá japonês, lê um quadrinho online, uma fanfic, para quem gosta de fanfic. Tem vários conteúdos que você pode usar. Gente, eu comecei com minha paixão pela leitura lendo Turma da Mônica. Eu sou dona de uma orgulhosa coleção de gibis da Turma da Mônica. É maravilhoso. Então, assim, são várias coisas que podem incentivar você a fazer isso. Vou dar uma dica aí. Talvez tenha alguém aí assistindo a gente, a pessoa tá estressada, tá no esgotamento mental, tal, e a gente tá falando de leitura aqui, a pessoa tá naquela preguiça, tipo assim, eu não tenho força nem pra sair da cama, eu vou ler, que danado eu vou fazer de ler? E eu vou fazer um exposer aqui do meu digníssimo do Robson. O Robson, quando eu comecei a namorar com ele, teve um dia que eu olhei ele lendo um negócio e falei, não acredito que você tá lendo isso. O jornal, a Amanda vai saber, o jornal é separado em seções. Vermelha, que são as notícias chamativas, tal, as verdinhas, que são sobre esporte, lá, e tem a seção laranja. A seção laranja é aquela que é a revista Caras de antigamente, a fofoca dos famosos. Sim. Aí eu cheguei e ele tava lá rachando de rir. Eu falei assim, você tá rindo do quê? Ele falou assim, não, quando eu quero desestressar, eu leio Seção Laranja, porque eu adoro os termos. Fulana aparece de biquíni, quebra a internet. Como que você quebra a internet? Você pega o contato e quebra, o que você fez pra quebrar? Aí eu comecei a fazer o seguinte, mesmo quando eu tava estressada, aí eu olhava pra ele e falei assim, leia pra mim umas notícias de Seção Laranja. Aí ele ria dobrado. Porque eu sou péssima com famosos e a galera chama a pessoa pelo segundo nome ou pelo sobrenome como se fosse íntima. Eu vou falar pessoas que eu conheço, vai, Fernanda Lima e o Wilbert lá. Aí, tipo assim, Lima e o Wilbert aparecem nevando, esquiando não sei que lá onde na neve. Aí, tipo assim, ele lia a notícia e a minha cara era aquela cara de coruja, de tipo... Quem são essas pessoas? Passa a memória da... Entendeu? Tipo assim, a notícia nem fazia sentido pra mim. Gente, tá dando microfonia ou eu acho que a gente tá estourando aí. Minha bateria tá acabando. Ah, é? Então tá. Ó, então vou deixar vocês se despedirem. É o meu? Não, não é o meu, não. O meu tem bateria aqui. Parou. Passou. Ah, Era a bateria dele tá acabando. Poxa. Era do Cláudio. Não, Amanda, eu vou ter... Tá dando pra te ouvir ainda. Então tá bom, agora vai ouvindo. pelo celular. Agora vai pelo celular, vamos lá. Dá pra continuar, vamos lá que vai pelo celular. Então tá, não. Porque assim, o que eu queria, na verdade, para finalizar, é vocês dois que tiveram esse conhecimento e esse domínio dessa temática, que vocês dessem, assim, uma palavra final pra galera, para quem pode estar nessa situação de pensar nisso como solução, ok? E para quem está em volta, o que vocês acham que a gente, como pessoa, vamos para o micro mesmo, eu como pessoa, o que eu posso fazer para ajudar para que o Setembro Amarelo não seja só uma demagogia, uma falácia e tal, mas que seja alguma coisa realmente que alcance as pessoas e que a gente possa ajudar para que menos pessoas recorram e achem que o suicídio é a saída, para que elas possam saber que existe alternativa, existe muita vida pela frente, dá para enfrentar assim as coisas. Às vezes a gente tem a sensação que não dá, mas dá para acontecer. Eu vou até dizer o seguinte, a minha atitude foi essa, chamar vocês para cá para poder conversar, porque eu sabia que vocês tinham uma dominância sobre esse tema, e aí vocês teriam como trazer informações relevantes, importantes para a galera, um bate-papo bacana,
que vai ficar aí o registro, e depois eu vou poder jogar também no YouTube e tal. E quer dizer, e a gente não sabe quantas pessoas vão assistir isso, quantas pessoas a gente vai estar ajudando dessa forma. Mas aí eu queria uma coisa de você. Né? Nós estamos te ouvindo, Cláudio. Então Se vai você lá. quiser. Então, assim, se quiser começar você, e aí a gente termina com a Amanda. A gente começou e fecha. Porque quem abre tem que fechar a porta para poder voltar de novo, entendeu? Supersticiosa. Certíssimo. Vamos lá. Vai lá, Cláudio. A Gisele faz um monte de perguntas, né? Eu vou tentar responder uma a uma, viu, Gisele? Assim, a ideia é o seguinte, eu acredito muito na divulgação do Setembro Amarelo, porque eu lembro que eu fui convidado para fazer uma palestra e foi uma palestra muito inusitada, porque todos os pacientes que estavam na palestra eram pacientes psiquiátricos do NAPS. E eu não sabia. E eu fiz a palestra sem saber. E tinha pessoas misturadas, tinha de tudo, e o NAPS inteiro estava lá. E eu falei, meti o louco, assim, coloquei com força tudo que eu sei, tal. E o que mais me tocou, eu não tive a preocupação de falar para um público específico, mas falei com tanta sinceridade no que eu acredito e no trabalho, e passei com tanto amor aquilo que realmente há esperança, que realmente há tratamento, que realmente há como conviver com isso, há como criar alternativas. E no final da palestra, o que mais me tocou, tinha uma pessoa lá na palestra que queria se suicidar. Ela chegou lá querendo se suicidar. Ela foi levada à força para a palestra. E eu não sabia de nada disso, gente. E quando acabou a palestra, essa pessoa veio e me agradeceu. Que depois da palestra ela sentiu que aquilo havia passado e que aquilo tinha motivado ela de alguma forma. Então é aquilo. Divulguem, tenham esperança, divulguem, passe amor, passe que os profissionais se preparem melhor, façam cursos, leiam livros, façam terapia, não façam contra-transferência, que é muito importante nos casos de estar atendendo, trabalhem com uma junta médica, com profissionais, com psiquiatra, com homeopatia, trabalhem com tudo que tiver para poder amparar a pessoa, para a gente poder, como Mustang Mike, a gente continuar divulgando o Setembro Amarelo, fazendo a nossa parte e que alcance o coração de muitas e muitas pessoas e que elas alcancem e saibam que há tratamento e, como disse ali, né, peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda que ela vem. É essa a mensagem que eu quero deixar. Como Mustang Mike, peça ajuda. É isso aí. Show de bola, Cláudio. Muito bom. Vai lá, Amandinha, a bola tá com você agora. Vamos lá, gente. Eu acho que o mais importante para quem está passando por uma situação dessa, como o Cláudio falou há uns momentos atrás, é essa pessoa que se sente em solidão. Então, assim, façam o possível para que as pessoas em volta de vocês e vocês mesmos não fiquem sozinhos. A nossa mente, ela é traiçoeira, ela vai em algum momento fazer a gente pensar que a nossa vida não vale mais a pena, que todos os problemas que a gente está enfrentando misturados nessa montanha, a gente não vai conseguir lidar com isso. Mas se você se afasta, se você se acalma um pouco, especialmente se você fala sobre o que está te incomodando, sobre o que está te deixando tão esgotado, tão cansado, isso ajuda muito a você melhorar. Então, o meu pedido para vocês é não fiquem sozinhos, tá? Porque vocês não estão sozinhos. Por mais que muitas vezes vocês acreditem que estão, que não tem ninguém que me compreenda, sempre vai ter alguém disposto para te escutar, tá? Seja onde for, procurem, busquem por ajuda, busquem por pessoas que queiram ouvir vocês, utilizem as redes sociais para o bem também, cheguem, gente, não estou muito bem, estou precisando de uma palavra de conselho, de uma palavra amiga, preciso ouvir alguma coisa boa de alguém. Se você precisar conversar, cheguem nas pessoas que vocês amam, que amam vocês, e peçam ajuda, porque isso é importante. E ajudem as pessoas a entenderem que esses transtornos, esses problemas não tem nada do que se envergonhar. Qualquer pessoa pode passar por isso, qualquer situação pode gerar um momento como esse, qualquer situação diária, uma rotina pode gerar um esgotamento mental. Então, respirem fundo e busquem ajuda. Por favor, não se deixem ficar sozinhos em uma situação como essa, para que a gente possa realmente evitar
que isso aconteça, porque as suas vidas valem a pena, as vidas valem a pena, e é muito mais importante você buscar ajuda, você querer ser ajudado. E é isso. Peçam ajuda. Bom, gente, eu vou falar o seguinte. Primeiro eu quero deixar aqui, já que a gente está falando de Setembro Amarelo, eu quero deixar um agradecimento especial para psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, etc. Eu quero deixar um agradecimento assim, enorme. Eu sou uma prova de que terapia funciona, de que serve de ajuda sim. E eu sei que talvez se eu não tivesse tido ajuda no momento certo, eu talvez tivesse virado estatística. Eu falo isso porque eu já tive no momento de sensação de desespero, porque o termo é esse mesmo, é falta de esperança. E é muito importante quando você está nessa situação acontecer as duas coisas. O que o Cláudio falou, você pedir ajuda, fale com alguém, peça ajuda. E o que a Amanda falou, não fique sozinho. Porque tem hora que a gente precisa, sim, da ajuda dos outros. Como na ilustração que o Cláudio fez aí, que as formigas foram lá para ajudar, para separar os grãos. Às vezes a gente precisa de ajuda. Não tenha vergonha de aceitar ajuda. Às vezes, por causa de orgulho, a pessoa vai se fechando dentro dela mesma. Gente, a vida vale mais do que o orgulho. A vida vale mais do que a tristeza que você possa estar sentindo. A vida vale mais do que isso. E, assim, não tem mal que dure para sempre, já dizia o poeta. Então, a gente vai chegar o momento do riso de novo. Isso é uma questão de ser trabalhado. E aí, como pessoa da comunicação, como comunicadora, estou aqui com minha amiga jornalista, e o Cláudio também trabalha com a jornalismo, então eu vou fazer aqui um apelo. Por favor, galera da comunicação, e aí eu digo para todo mundo, marketing, mídias, né, em geral, vamos falar de Setembro Amarelo sem medo. A vida é maior do que o suicídio. A informação é a nossa melhor arma para prevenir esse tipo de situação. E, assim, como disse ela, não tem valor notícia, ou seja, não tem valor financeiro. Mas aí eu pergunto, eu deixo por fim para essas pessoas que têm veículos grandes, porque a gente está fazendo uma live aqui entre a gente, e nós temos um alcance X. Eles têm um alcance X milhões. Então, para essas redes que têm alcance X milhões, eu deixo a pergunta, qual é o valor de uma vida? Né? É isso que eu deixo para vocês. Tá? E eu digo, uma vida tem valor inestimável. Gente, no mais, quem ouviu, quem assistiu até aqui, quem mandou mensagem de Van, de tudo, Lu, Felipe, e eu não sei mais quem, mais um monte de Camila que mandou pergunta, todo mundo. Pessoal, beijo para vocês, muito obrigada. Cláudio, Amanda, eu quero vocês aqui de novo, porque foi assim, super prazer, super divertido. A gente com certeza vai muito obrigada pelo convite. Tá? E era isso, galera. Muito obrigada. Nós vamos encerrando por aqui. E eu fico feliz que teve gente que gostou. E eu espero que essa nossa mensagem siga adiante. E o que a Amanda disse, gente, use as redes sociais mesmo, porque a tecnologia ela tá aí para aproximar as pessoas. Então, em vez de só ficar bisbilhotando a vida dos outros, outra, não mande indireta, mande direta. Eu preciso de ajuda. Alguém fala comigo, por favor, que funciona. Não faça rodeio, não fique com vergonha. Sempre vai ter alguém para estender a mão, tá? E você não está só. Às vezes pode parecer que tá, mas não tá. Tá todo mundo junto aqui e tem muita gente disposta a ajudar. Então era isso. Galera, beijo. Vamos encerrando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo mundo. Valeu, obrigada.